Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, o podcast semanal da Primeira Igreja Batista de Balsas. Eu sou Gustavo e estou aqui com o Wellington e nós estamos no episódio de número 12, o 7º episódio da série Construindo Pontes. Inclusive, se você ainda não sabe sobre o que nós estamos falando, né, eu recomendo que você volte aí um pouquinho, né, tem mais 6 episódios antes desse, que a gente está tratando sobre esse mesmo assunto, né, tratando a questão de relacionamentos. E hoje nós estamos no 7º episódio, penúltimo dessa série, e o nosso tema hoje é Converse sobre pecado. Para iniciar, acho que a gente pode aqui trazer o conceito, né, o que é pecado, por que é importante falar sobre pecado, né, o que isso tem a ver comigo, com você, e o que você pode nos dizer a respeito disso, Wellington? Bom, em primeiro lugar, é sempre um prazer a gente poder estar junto de novo e podermos conversar um pouco sobre os nossos relacionamentos e como Deus pensou os nossos relacionamentos lá desde sempre, né? Ele deixou os meios para nós nos relacionarmos bem descritos na sua palavra, né? E é nosso papel então buscar pelo conselho bíblico estreitar e viver os nossos relacionamentos de uma maneira que agrada ao Senhor, né? Hoje nós falando sobre pecado. Bom, pecado é tudo aquilo que eu falo, penso, ajo ou omito que desagrada a Deus. Então, pecado é algo que eu me enquadro em uma dessas 4 perspectivas ou possibilidades, né? Se eu penso, se eu falo, se eu ajo, ou se eu me omito de dizer alguma coisa que eu deveria dizer, falar, fazer, e que isso está de desacordo com as verdades da Escritura, né? O que Deus quer que nós façamos e o que Deus não quer que nós façamos está descrito na sua palavra, né? Na Bíblia. E então, quando eu deixo de dar ouvidos ao conselho ou à ordem de Deus acerca de um desses 4 pontos e dou ouvido ao meu próprio coração, do qual a palavra já vai dizer que ele é mau, corrupto e perverso, então necessariamente eu estou pecando. E como o Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 3, ele vai dizer que todos pecaram, né? Então todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória, da misericórdia, da graça de Deus para o nosso pecado. Então, a princípio, o que a gente pode dizer sobre pecado é que pecado é tudo que nós fazemos, né? Existe até uma analogia, Gustavo, que foi criada para tentar definir melhor o que é pecado. Pecado é errar o alvo. Então, tudo que eu faço fora do alvo que o Senhor estabeleceu, vamos pensar aqui num desenho, né, de um tiro ao alvo, né? Então, quando eu não acerto aquele alvo e o alvo não foi eu que estabeleci, mas foi Deus que estabeleceu, então eu estou pecando. Interessante também é que outra coisa que você falou, que o pecado não é só aquilo que eu faço, né, uma ação, mas é o que eu penso também, né? Eu não lembro qual foram os outros pontos que você falou, são 4. Pensar, falar, agir e omitir. Isso, né? Porque muitas vezes a gente pode acabar pensando, né, tendo a ideia de que o pecado é só algo que eu faço, né? Mas eu posso pecar simplesmente no pensamento, né? A própria palavra vai falar, né? Jesus vai falar que é aquele que olhar para a mulher com um desejo impuro, né? Ele já cometeu adultério no seu coração. E também a outra questão é que de omitir, né? Muitas vezes aquilo que eu deveria fazer que eu não faço, eu também estou pecando, né? Que são os pecados de omissão. Exato. E nós somos chamados pela palavra de Deus e a gente vê o próprio Deus ali. Eu gosto sempre de voltar para Gênesis, que é onde nós temos o relato do primeiro pecado. E Deus não se omite de ir até o encontro de Adão, de confrontar Adão diante do pecado que Adão tinha feito, que tinha ofendido a Deus. Então, Deus era o ofendido, Deus era aquele que tinha sido ofendido pelo pecado de Adão, né? E Deus não ficou omisso, como se alguém, imaginemos que às vezes
pessoas pecam contra nós e o que nós pensamos é: eu vou ficar na minha. Ele errou contra mim, então é ele que tem que vir. Então, num olhar humano, é como se Deus aguardasse Adão ir até ele, então reconhecer o pecado e pedir perdão. Mas o que acontece? Adão não faria aquilo. Tanto não faria que se escondeu, né? Adão vai e se esconde. Então, Deus é o nosso exemplo maior e primordial, primeiro, né? Nessa dinâmica de não se omitir de tratar o pecado. Então, né, o pecado, como foi muito bem pontuado aí, é, de uma forma mais básica, que errar o alvo, né? O alvo que estabelecido por Deus. E, como foi também pontuado, todos nós pecamos, né? Todos nós somos pecadores. Então, por isso que é importante conversar sobre o pecado, né? Dentro dessa perspectiva de relacionamentos. E partindo aqui para um próximo ponto, a gente sabe, né? Quem já tentou, é muito difícil às vezes conversar, né, sobre o pecado, né? Seja para confessar o pecado, né? Quando eu confesso o meu pecado a alguém, ou para confrontar alguém, né? Encorajar alguém. Talvez alguém confessou o pecado para mim e eu tento encorajar essa pessoa, e muitas vezes não é uma tarefa fácil, né? Digamos assim. E eu acho que outro ponto que a gente pode partir aqui, que é importante a gente ter essa compreensão, é por que é tão difícil às vezes conversar sobre isso. No primeiro aspecto de confessar, né? Por que é tão difícil confessar o meu pecado a outra pessoa. E logo depois, né, porque às vezes é difícil confrontar alguém, né? Eu sei do pecado de alguém, como eu posso confrontar ou encorajar aquela pessoa? O pecado naturalmente, vamos voltar um pouquinho. Deus incutiu em nós, como nós vemos lá no início do livro de Romanos, nós vemos que Deus incutiu em todo homem essa compreensão de certo e errado. Ok? Então todo homem, qualquer ser humano, ele tem incutido dentro dele essa capacidade de reconhecer o que é certo e o que é errado. Então, naturalmente, quando erramos, esse próprio entendimento que Deus colocou em nós faz com que o homem saiba que aquilo que ele fez naquele momento está errado. O que acontece é que, a partir desse ponto, como aconteceu com Adão, o que é mais provável que aconteça conosco é de nós nos isolarmos, né? Então o pecado tem essa capacidade, vamos falar assim, de fazer com que eu não queira naturalmente me relacionar com a outra pessoa. Então eu peco e aí eu me afasto, eu me isolo, eu me escondo. E quando isso acontece, eu tendo a cada vez mais não buscar tratar o pecado. Então eu isolo e é como se eu fingisse para mim mesmo e para as outras pessoas, muitas vezes, que aquilo não aconteceu, ou não ocorreu nada, ninguém foi ofendido. Muitas vezes pecados de pensamento, como nós falamos agora há pouco, ninguém está sabendo o que aconteceu, né? Ninguém sabe o que eu pensei e aquele pensamento desagrada a Deus. Então eu vou ficar aqui na minha quietinho, vou falar nada para ninguém, e eu durmo, acordo no outro dia, faço de conta que nem aconteceu e toco minha vida para frente. Então, naturalmente, é difícil, porque o pecado tem esse, entre aspas, esse poder de fazer com que eu me esconda. Mas não é o pecado em si. Tem uma série de coisas escondidas aí por trás, que por vezes é o orgulho. O orgulho de demonstrar para outros que eu falho, que eu sou pecador, que eu não sou perfeito, né? E por vezes tem essa coisa do orgulho de e o que as pessoas vão pensar de mim se eu expor para elas que eu fiz ou que eu não fiz, que eu falei ou que eu agi de tal forma, que imagem elas vão desenhar a meu respeito a partir de então, uma vez que eu luto tanto para construir na mente delas uma boa imagem a meu respeito. Então, se eu luto de todas as formas para maquiar a minha vida de tal forma que as pessoas não vejam quem eu realmente sou, se eu der o passo e mostrar ao outro que eu não sou aquilo que eu mesmo me esforcei para construir ser, eu mesmo vou denegrir minha imagem para essa pessoa que eu tanto lutei para construir uma imagem boa, né? Então essa dificuldade, o pecado vai nos afastando dos relacionamentos naturalmente, e também porque eu não quero demonstrar para o outro que eu não sou tão perfeito como de fato eu não sou, né? E seja para
confrontar, o que acontece que é quando eu vi, ou essa pessoa de fato me falou, ou outra pessoa me falou, né, de um pecado de uma terceira pessoa, a dificuldade que nós temos é de ir se, de certa forma, indispor-se, achar que quando eu vou até o outro e eu converso sobre o pecado, converso sobre o problema, isso tem tudo a ver com os episódios passados, então faz muito sentido o que você falou no início, de voltar aos episódios anteriores e para você entender de forma que a gente vem construindo essa ideia, mas eu não quero muitas vezes me indispor com o outro, porque na minha mente tem aquela ideia de que quando eu for conversar com essa pessoa sobre tal problema, sobre tal pecado, sobre tal situação, essa pessoa vai virar para mim, pode virar para mim e dizer assim, o que você tem a ver com a minha vida? Então eu já desenho um plano, eu já desenho uma situação, né? Eu imagino uma situação e por isso eu digo, não, eu não vou passar por isso, eu não vou passar por essa vergonha de ir até alguém e ouvir essa pessoa que eu não tenho nada a ver com a vida dela. Então, eu prefiro ficar aqui no anonimato, né? Por vezes o falso entendimento de dizer assim, eu não sei o que dizer para essa pessoa, eu não vou saber como orientá-la, então eu deixo para o pastor, eu deixo para fulano que é mais experiente, para ciclano que já passou por isso. Então é um falso entendimento de que eu não tenho como ajudar as outras pessoas. Então todos esses aspectos acabam atrapalhando, seja de quem peca ir até o outro, esse orgulho e essa busca por sempre mostrar que você é mais do que aquilo que você é, seja do ponto de vista de quem vai para ajudar o outro, essa dificuldade de achar que você vai se indispor com o outro se você for até ele e conversar sobre pecado. Partindo aqui para um próximo ponto, né? Acho que esse ficou bem claro a respeito disso. Eu queria fazer uma pergunta aqui, tendo essa compreensão, né, de que muitas vezes é difícil ter essa conversa, né, sobre o pecado, tanto no sentido de confessar o pecado, de confrontar alguém, se existe alguns meios, né, que podem facilitar, podem auxiliar nesse processo, né, de conversar sobre o pecado, que muitas vezes é um assunto meio constrangedor, não sei se é a palavra certa, seria isso, mas é um assunto meio complicado, né, não é tão simples de tratar, por exemplo, como quando a gente está conversando sobre família, trabalho, são assuntos mais do dia a dia da nossa vida, mas por que às vezes é tão difícil falar sobre o pecado, né? E se existem técnicas que nós podemos usar para facilitar essa conversa. Eu acho que a gente pode voltar mesmo para o primeiro ponto da humildade, né, do nosso primeiro podcast. E a humildade, de um lado, ela é aquela, do ponto de vista de quem pratica o pecado, é aquele ponto onde eu paro e eu sei que eu preciso de ajuda. Do outro ponto, do ponto de quem vai ajudar, a humildade é aquele ponto onde eu sei que a pessoa com quem eu vou conversar, ela também é pecadora, como eu também sou pecador, né? Então eu não vou para essa conversa, eu não vou estreitar esse relacionamento, eu não vou buscar me aproximar de alguém com um orgulho no coração de sentir assim, eu sou maior que ela. O livro vai nesse quesito, nesse ponto, ele vai dar algumas dicas no sentido de que quando nós chegamos até alguém, nós usamos a palavra nós, né? Nós usamos o termo nós, nos colocando no mesmo barco que a pessoa com quem eu vou ajudar. Então essa, não diria necessariamente uma técnica, né? Porque não é algo necessariamente mecânico, né? Assim, não é algo... mecânico é a palavra, né? É algo que deve ser muito natural da nossa vida, que eu me coloco no mesmo barco do outro, então eu vou até o outro com a expectativa de que o antídoto e os méritos para ela vencer são os mesmos que eu necessito, né? O antídoto para eu vencer e os métodos para eu vencer e o preço, é o preço mesmo, seja para o pecado dela, seja para os pecados que eu cometo, já foram pagos em Jesus.
Então nessa caminhada eu vou fazer com que o nosso relacionamento ali seja o mais natural possível, nada mecânico. Então eu vou até ela, eu uso os termos como nós precisamos de Deus, nós carecemos, você não é mais pecador do que eu sou tanto pecador quanto você, então vamos juntos nessa caminhada. Então o mundo moderno vai chamar de empatia, né? Mas nós vemos que é quando a gente chega se aproxima das pessoas com o nosso coração no devido lugar, no lugar de entender que eu não sou melhor, eu não sou maior, eu não tenho mais conhecimento, isso me faz ser superior a ela. Não, nós estamos no mesmo barco, a tempestade é a mesma, nós passamos pelas mesmas tempestades, talvez nós não lutamos com os mesmos pecados, mas a tempestade ela é igual para ambos. E Jesus é a solução, é a saída. Então, se eu posso falar de um meio, né, como a gente deve buscar essa aproximação, criar, nós também já vimos falando nos episódios anteriores, criar oportunidades para essa aproximação. Ninguém vai chegar no primeiro encontro e já vai, e aí e tal, e não sei, né, já querendo cavar mais fundo, né, mas a gente vai, é intencional, né, eu crio mecanismos no sentido de encontrar pontos de intersecção entre nós, coisas que nós gostamos de fazer. Para nós é sempre é motivo de uma brincadeira, né, entre nós sempre na igreja, quando a gente diz assim, crente gosta de comer. Então, de que forma nós podemos, é um churrasco, é um bolo, é um almoço, é uma saída para tomar um açaí, ou é uma saída para andar de bicicleta, ou uma caminhada num parque, enfim. São essas que a gente pode chamar, entre aspas, de estratégias em que eu busco me aproximar, é intencional, mas ao tempo que também não tem orgulho no coração, e eu vou com muita humildade e me coloco no mesmo barco que a pessoa com quem eu quero ajudar e me aproximar, né? Seja para ajudar ou seja para buscar ajuda, né? Sim. Seja também para buscar ajuda e dizer, olha, eu necessito de ajuda, porque eu diria que nas duas frentes é muito difícil. É difícil sair para pedir ajuda, tanto quanto muitas vezes é difícil sair para ajudar, né? Pelos pontos que nós já vimos falando desde o início desse episódio, né? Eu acho que, resumindo aqui, né, é ter humildade a princípio, né? Um ponto aqui que eu não tinha nem parado para pensar e que você falou foi nessa questão, né, às vezes a pessoa confessa um pecado para mim e eu posso talvez cair na tentação de me achar superior porque eu não faço aquilo, né? Talvez eu considere o pecado daquela pessoa como algo mais grave, né, digamos assim. Mas quando na verdade nós não devemos agir assim, né? Que foi o que você falou, que o livro vai trazer também, né? De falar mais nós do que você, né? Ao invés de eu apontar o pecado da pessoa, você fez isso, você errou, mas eu falo nós, né? Como nós podemos fazer isso, como nós podemos vencer isso, me colocando no lugar da pessoa, né? E tendo essa compreensão também de que eu erro, de que eu sou pecador e de que eu estou sujeito às mesmas tentações, né, e falhas do que a outra pessoa. Inclusive a Bíblia vai dizer para nós nos alegrarmos com os que se alegram, né, chorar com os que choram. Então nós nos colocamos de fato no mesmo barco da pessoa. Nós não somos superiores por não lidar com um tal pecado, até porque mesmo que nós cometamos o mesmo pecado, o pecado, isso nós falamos no episódio passado, o pecado tem uma particularidade, né, onde ele necessariamente tem a ver comigo naquele dia, as formas como que eu estou mais susceptível a pecar aquilo, por vezes é muito diferente de você, por exemplo, mesmo que nós cometamos o mesmo pecado, né? Cada um está dentro de um bojo ali que tem a ver com você. Nós usamos 1 Coríntios 10:13 como uma espécie de norte, para dar o nosso norte, que quando Paulo vai falar ali aos irmãos de Corinto, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, há um limite, né? A gente tá aqui gravando na frente da mesa de som e ela tem um limite, né? Ela vai dizer que
até um limite onde eu posso levantar um volume, a partir dali vai estourar. Então esse limite ele é muito pessoal, eu tenho o meu limite, você tem o seu limite. A ideia também de uma forma de bolo, né? Cada um consegue receber uma quantidade de massa para aquele bolo, e Deus nos conhece muito bem, e mesmo que lutemos com o mesmo pecado, eu tenho a minha forma, você tem a sua forma, eu tenho o meu limite, você tem o seu limite. E nessa caminhada de buscar ajudar um ao outro, a gente inclusive vai entender qual é o limite do outro, né? E vamos juntos criar uma estratégia para, entendendo o meu limite, como eu posso fazer para não ultrapassar aquele limite, ou não chegar naquele ponto em que eu não suporte e peque, né? Ceda ao pecado. Então o que eu posso fazer antes para que eu não chegue lá até o ponto de pecar, né? Esse é o meio, né? O caminho. É a importância também, né, de construir um relacionamento com a pessoa, para que eu possa, talvez no processo de ajudar, de compreender quais são os limites daquela pessoa, né? Porque como você falou aí, o que talvez não seja, digamos assim, um motivo para eu pecar, talvez para outra pessoa possa ser, né? Cada pessoa, ela é uma forma, né, diferente, e é muito importante ter esse relacionamento, né, conhecer, para poder compreender e saber de que forma eu posso ajudar da melhor maneira possível a pessoa a lutar contra o pecado, né, a vencer o pecado. Isso faz com que também eu, dentro do ponto, voltando ainda para o ponto da humildade e desses dois âmbitos, né, do orgulho e da humildade, eu reconheça que eu não sou superior por não cometer aquele pecado, né? E então eu me coloco no meu devido lugar, né? Então eu tenho humildade, inclusive, para reconhecer o limite daquela pessoa e de que forma eu vou ajudá-la intencionalmente para que ela não chegue àquele ponto de ceder ao pecado. Então eu vou lá e eu vou entendendo durante a caminhada, e por mais que eu diga assim, como é que pode ela ter chegado naquele ponto, né? A nossa mente humana pode ir direto nesse ponto, né? Como é que ela pôde fazer tal coisa, né? E a gente vai com esse olhar de juiz que a gente tem muito forte, né? E quer decretar uma sentença e tal. Mas a gente vai lá e nessa caminhada junto a gente vai entendendo em que pontos ela tem falhado, e de repente eu também tenho falhado, né? Para chegar até aquele ponto. Então eu vou fazer com que ela e eu também evite cair naqueles pecados, andando por tais caminhos. Então eu vou evitar tais caminhos, eu vou evitar tais lugares, eu vou evitar tais, enfim, uma série de coisas que a gente deve buscar evitar para que não caia naquele pecado especificamente, né? Partindo aqui para o final, né, para a finalização de tudo aquilo que a gente já falou, eu queria fazer mais uma pergunta. Se existe esperança para alguém que peca, né? Às vezes parece ser óbvio o que nós vamos falar, né? Mas é difícil muitas vezes quando nós, nesse processo todo, não colocamos Jesus no devido lugar, né? Se nós simplesmente criamos mecanismos para que a pessoa não faça tal coisa, não fale tal coisa, então a gente cria meio que um planejamento à parte de Jesus. É meio como se a gente fizesse, Gustavo, desse um anador para curar uma dor de dente, né? Então é algo que nós fazemos por vezes momentaneamente, achando que, não, se você peca por andar com aquela pessoa, se afasta daquela pessoa. Mas para aí, será que simplesmente se afastar é o ponto? Ou por que eu, ao invés de me afastar, eu não me torno uma influência positiva na vida dessa pessoa, ao invés de ser influenciado? E que situações do seu coração estão fazendo com que você seja influenciado e não uma influência? Então eu vou cavar um pouco mais fundo. Mas a solução para tudo isso é saber que a nossa vitória, a minha vitória pessoal e a vitória pessoal do meu irmão, ela está garantida dos méritos de Jesus, por causa do que Jesus fez. Então, no final das contas, o ponto que nós devemos atingir em nossos relacionamentos é o Evangelho, aplicar o Evangelho, né? O Evangelho é a solução
para o problema momentâneo, que é o problema do pecado. Quando alguém é convertido ao Senhor e Jesus passa a ser o seu Senhor de fato, né, aquele que dirige a sua vida, ele não deixa de ser pecador. Eu não deixei de ser pecador por entregar a minha vida a Jesus. Você não deixou de ser pecador, Gustavo, por entregar a sua vida a Jesus. Nós continuamos sendo pecadores, mas os nossos pecados já foram pagos por Jesus. Então não há o peso do pecado, Jesus já pagou, né? E agora é meu dever, minha responsabilidade como discípulo de Jesus, lutar com todas as forças para não pecar mais. Eu gosto muito do texto lá de Romanos capítulo 6, onde Paulo faz uma pergunta e ele imediatamente ele já vai lá e responde, e ele vai dizer: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E aí ele já responde, ele diz: de forma nenhuma. Como eu ainda vou permanecer no pecado se eu já morri para o pecado? Ou seja, se Cristo já pagou o preço do pecado. Então, nesse processo de ir até o outro e caminhar e levar a esperança para o outro, eu vou apontar que o crédito ou como é que eu posso falar? A confiança ou a força que aquela pessoa precisa ter para vencer aquele pecado não está necessariamente nele mesmo, não está nele, está naquilo que Cristo fez. E Cristo nos deixou mecanismos pela sua palavra para nós vencermos qualquer pecado, seja falando, seja pensando, agindo ou omitindo. Então, em qualquer um dos âmbitos desse pecado, nós temos descrito na palavra como vencer qualquer pecado. E é isso que nós vamos levar para outra pessoa. Nem sempre nós temos respostas, né? É importante lembrar que quando você vai até alguém, meu querido, para conversar sobre um pecado, ou alguém vem até você, nem sempre nós temos o que dizer. Mas nós levamos a esperança que é Jesus e vamos juntos buscar as respostas pela palavra. Então, aí não é aquela coisa assim, mas é experiência. Não é experiência. Porque mesmo que eu não tenha passado por determinada coisa, já está descrito a solução para aquela coisa na palavra. E então juntos nós vamos buscar a solução. Então, como vencer é levar a esperança que é Cristo Jesus para aquela pessoa e para mim ao mesmo tempo, né? Ou seja, quando eu vou buscar, eu vou com humildade para ouvir também que aquela pessoa que vai me ajudar, ela em si não é a solução. Ela vai me ajudar a encontrar a solução que está descrita na sua palavra e que tem um nome, que é uma pessoa, e que essa pessoa é Jesus. E é interessante quando nesse processo, nessa caminhada, nós nos colocamos no nosso devido lugar, né? Nós não somos superiores nem inferiores, né? Nós somos o que somos, e Deus nos fez sabendo quem nós somos. Ele nos conhece muito bem, Ele entende os nossos limites, Ele entende as situações, e é por isso mesmo que Ele já deixou tudo descrito na sua palavra. Então eu não sei como esse podcast encontra você, em que situação, como você tem lidado com o pecado especificamente, como você tem, se você tem se escondido para não lutar contra tal pecado, se você tem se afastado, seja do seu relacionamento pessoal com Deus, seja do seu relacionamento com outras pessoas. Mas o meu encorajamento a você é que você busque em Deus e com as ferramentas que Ele deixou, e elas estão, uma delas é